Fala, galera! Um prazer tê-los aqui para mais, não uma videoaula, mas um vídeo aqui com o professor Jubilu, hoje acompanhado dessa figura ilustríssima, Jairo Bauer, doutor Jairo Bauer, psiquiatra, sexólogo, biólogo, escritor, cara, é tudo. Tu é tudo, né? Tudo não. E ele é médico, né, formado pela USP, e o Jairo acabou depois fazendo biologia aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, que é onde eu também me formei, e aí acabamos nos esbarrando aqui por Florianópolis, e eu convidei o Jairo hoje para conversar aqui com a gente sobre ansiedade e depressão durante os estudos, na vida do estudante, não só o estudante que vai fazer Enem, que vai fazer o vestibular, mas o próprio estudante universitário, que às vezes está isolado, está com uma carga horária super excessiva de estudo, tem vários fatores que fazem com que a vida social, né, longe do pai, longe da mãe, falta de grana, como é que eu vou me inserir no mercado de trabalho, isso acaba gerando problemas psicológicos nas pessoas. E aí, claro, eu trouxe o Jairo para falar um pouco sobre isso. Nós não vamos falar sobre sexo, tá, Jairo? O Jairo, qualquer coisa, ele já manda um negócio de sexo. Aí, ó. Sem vergonha. Vamos falar de ansiedade e depressão, nada de sexo. O pessoal desanimado, né? Achei que era sexo, não sei o quê. Então, vamos lá, Jairo. Me diga uma coisa, questão da ansiedade, né? Eu vejo eles reclamando muito sobre isso. Como é que o estudante, ele sabe que ele está ansioso? Quais são os sintomas da ansiedade? Jubilu, um pouquinho de ansiedade faz parte da vida da gente, né? A gente precisa da ansiedade, até se a gente for pensar em termos biológicos, assim, evolutivamente a ansiedade ajudou a gente a se safar de poucas e boas, então assim, a gente precisa um pouco dessa ansiedade como um mecanismo de ficar mais atento, de se defender, de fugir de um obstáculo, né? Então um pouquinho de ansiedade faz parte da vida de todo mundo. Ela começa a se tornar um problema quando ela domina a cena. E aí a pessoa começa a ter dificuldade de se concentrar, dificuldade de manter a atenção, dificuldade de fazer alguma coisa, né, de se manter num determinado alvo, de um determinado objetivo. A pessoa começa a se sentir mal, muita sudorese, coração batendo muito rápido. Frio na barriga, uma sensação que parece que vai desmaiar, que vai perder o controle. Então, nesses momentos, a ansiedade ela tomou, né, um grau muito grande, né, ela toma conta da vida do indivíduo. E se o indivíduo não conseguir controlar essa ansiedade, ele vai ter um impacto profundo na qualidade da sua vida, da sua saúde, do seu rendimento. Então aí a gente começa a identificar problemas com ansiedade. E me diga uma coisa, eu me identifiquei em vários sintomas que você falou aí, eu sou um ansioso crônico já. Quais as dicas que você poderia dar? Eu nem vou falar um pouco agora sobre medicamentos, a gente deixa até mais para o final do vídeo, mas dicas, vamos dizer assim, naturais, para tentar combater a ansiedade durante esse período de estudo. O que você poderia falar para a galera? Jubilu, a gente precisa aprender a manejar essa ansiedade, né? Em fases em que a gente tem um objetivo muito determinado, em que a gente sabe que vai precisar dar um gás maior, a chance da gente ter ansiedade e uma ansiedade mais elevada aumenta, né? Então, por exemplo, no ano de vestibular, né, eu sei que tem um ano que eu vou ter que estar focado, vou ter que estudar, e lá no final vai ter uma peneira, né, rígida, assim, com poucas vagas, concorrido, né? Quer dizer, isso tudo, muitas vezes, já deixa o indivíduo num grau de ansiedade um pouco maior. Agora, de novo, aquilo que a gente falou, um pouquinho de ansiedade ajuda a gente, né? Sim. Dá um gás, a gente, né, sabe que que vai ter que estudar, que é um ano que você vai ter que estar mais comprometido, que você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder chegar lá no teu objetivo. Então, um pouquinho de ansiedade te ajuda a focar nesse sentido. Agora, você vai começar a ficar demais... Mas tu acha que assim sei lá, sair com os amigos, relaxa? Relaxa. Dá uma amenizada? Dá uma amenizada. Eu não queria perguntar, mas o sexo... Relaxa, dá uma amenizada, né? Eu acho que assim, o ano de vestibular é um ano que a gente precisa focar mais, mas não é um ano que a gente tem que anular a vida da gente. É isso que eu falo. Não dá pra anular, né? Tem que ter área verde, né? Tem que ir no cinema se você gosta de cinema, tem que jogar bola se você gosta de jogar bola, tem que namorar se você tá namorando, tem que sair com os amigos. Não é pra terminar o namoro. Não é pra terminar o namoro. Eu vejo tem aluno que termina o namoro, fala, agora é meu ano pra estudar. Mas que usou isso como desculpa ou que... termina mesmo pode ser, né? Não tá aguentando mais. Tá... não tinha pensado nisso. E a mesma coisa, assim, eu vejo eles reclamando sobre a questão até da ansiedade na hora da prova. Também, né? Que o cara vai fazer a prova e dá ataque de pânico.
come a unha, Dá um dá branco. um branco, a pessoa até come lá o lábio. Na hora da prova, tu teria alguma técnica assim pro cara reduzir a ansiedade? Jubilu, tem uma técnica que trabalha nessa área de psicologia, que é as técnicas comportamentais ou cognitivo-comportamentais, que basicamente você tem que aprender a controlar a tua ansiedade, né, com os recursos que você tem. Então, no caso de uma prova, é treinar, né, é aprender quando você tem um bloqueio ali, de repente, no meio de uma questão, você pular para outra questão, aquilo que a gente fala muito, né? É não parar num ponto em que a coisa não vai ter mais volta. Que aí vai gerando um pânico. Vai gerando um pânico. Ai, vai meu Deus, eu não sei esse assunto, não consigo. Bah, tudo bem, eu consigo esse, mas de repente eu consigo outro. E aí, de repente, eu sabia, mas eu esqueci, aí dá um pânico já. Não, calma, quem sabe você, a hora que você acalmar um pouquinho, você vai lembrar aquilo, né? Saber lidar. Tem que ter esse manejo, assim. E, de novo, assim, acho que treino, aprender a identificar quando você está ansioso e respirar mais profundamente, mais lentamente. Você sabe que quem tem ansiedade muito forte começa a hiperventilar, né? A hiperventilação acaba deixando a gente com uma alcalose metabólica e isso, né, às vezes, em determinado grau, pode até levar o cara a perder o controle, a desmaiar, ficar meio fora de si. Então é legal respirar profundamente, mais pausadamente, né? Perceber que você está respirando rápido demais para controlar um pouco também essa questão, até essa questão metabólica, né? E até que você começou a falar de respiração, eu até lembrei de um assunto. Meditação ajuda? Cara, eu acho que meditação é uma coisa muito legal para o ano do vestibular, né? Legal. São técnicas que você aprende a se controlar um pouco mais, a focar no teu corpo, a tentar ficar um pouquinho livre de pensamentos, que são pensamentos que ficam voltando na tua cabeça o tempo inteiro. A ansiedade não deixa de ser uma antecipação, né? Você sofre por antecipação, né? Exatamente. Ah, se eu não passar, é muito concorrido o curso, e aí começa a dar... E aí ou é luta ou fuga, né? Exatamente. Ou você luta e estuda, ou foge, aí procrastina. Não vai, só quer ir pra balada, não quer estudar, acha ou que assim, não vai conseguir. ano que vem eu estudo, já estamos em maio, não dá mais tempo, a prova tipo é em novembro, o cara em maio já, não dá mais tempo esse ano, vamos deixar pro ano que vem. E aí eu vou mudar até o assunto aqui contigo, a questão da depressão. Eu li um estudo até quando a gente estava para fazer esse videozinho com você, que dizia que um estudo mostrou que 40% dos estudantes de medicina da Unifesp, né, a Federal lá de São Paulo, sofriam de depressão ou tiveram depressão em algum momento da faculdade. E aí fala da carga horária, tudo isso que a gente conversou, e eles têm até, inclusive, o pessoal da medicina, são mais susceptíveis ao suicídio. Eu queria falar contigo um pouco sobre, agora, a depressão. Como é que o cara sabe que está deprimido? Até já que a gente está falando de ansiedade, uma ansiedade pode levar à depressão? Antes da gente falar de... Legal. Linka ou são distintas? Não, super importante isso que você falou. Essa ansiedade muito grande, paralisante, pode dar alguns distúrbios de ansiedade, síndrome do pânico, doença da ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, são todas doenças do espectro da ansiedade. E aí o que você falou procede totalmente, Jubilu. Se o indivíduo tem um transtorno ansioso ou se tem uma ansiedade muito forte, ele pode sim entrar num quadro de depressão. Um quadro ansioso pode levar a um quadro de depressão, assim como um quadro de depressão também pode aumentar um quadro de ansiedade. Então, são duas vias que caminham juntas, né? Como é que o estudante sabe assim que estou deprimido? Olha, o indivíduo... Porque tristeza faz parte do ser humano. Eu acredito que essa geração agora, ela está um pouco... Ela não quer sofrer. Então, ela não encara o sofrimento como algo natural e às vezes a gente sofre, né? Às vezes a gente fica triste. Quando essa tristeza... Eu posso dizer, não, eu não sou triste, eu estou deprimido. Isso que você falou é absolutamente verdade, né? A gente oscila mesmo, tem dia que está melhor, tem dia que está pior, né? Isso faz parte da vida de todo mundo. Agora, quando você tem um quadro permanente, né, pelo menos um mês, em que você fica meio se sentindo para baixo, desanimado, ou tem apetite demais ou não tem nenhum apetite, tem dificuldade de sono, não tem concentração zero. Concentração piora, fica mais irritado, a atenção piora, você tem mais dificuldade de achar alguma coisa que te dê prazer, porque assim, tudo bem, você está no vestibular tal, obviamente você vai talvez curtir menos as coisas que você curtia, mas assim, quando você não tem vontade de fazer mais nada, né, nem de estudar, nem de sair da cama. Nem de sair da cama, né, aí a gente começa a caracterizar alguns sintomas depressivos. E esses sintomas depressivos, dependendo da intensidade, dependendo da frequência, dependendo do tempo que você está com eles, eles podem sim caracterizar um quadro de depressão. Você contou aí que 40% dos alunos de medicina da Unifesp têm em algum momento da sua vida... O estudo mostrou do período lá, que eles, principalmente no final, quando já é a época da residência, que eles ficam
Pressão, a família. A depressão é o transtorno psiquiátrico mais comum, né? Assim, a gente já estima que de 10 a 20% da população vão enfrentar, essas pessoas vão enfrentar um quadro de depressão em algum momento da sua vida, e na medicina a gente está vendo que esse índice é maior, né? E aí tem a ver com tudo isso que você falou, sobrecarga, estresse, conviver com sofrimento, conviver com morte, conviver com essa sensação que a gente tem um limite, né? Que a gente não vai... Não somos imortais. Não somos imortais, e não somos todos... até um pouco da impotência da gente de lidar com a questão da saúde, da morte, essa questão toda, e junto aí, no finalzinho da medicina, o segundo grande vestibular, que é, às vezes, a entrada na residência, né? Então, acho que tudo isso, né, somado, e aí o que você contou também, a distância dos pais, às vezes o cara tá sozinho, tá sem grana, brigou com a namorada, tá longe da... Enfim, tudo isso junto, né? Se o cara não consegue administrar bem, ele pode uma tristeza. E essa tristeza, em alguns casos, né, pode se aprofundar, pode se cronificar, e aí a gente tem sintomas depressivos. E no caso, como eu te perguntei ali na ansiedade, tem jeito, eu acho que deve ter um momento que a depressão é tão profunda que o cara não tem mais como ele naturalmente, sem usar medicamento, não sei. Vou até deixar isso para você responder daqui a pouquinho. Mas queria saber assim, eu tô deprimido, tem alguma coisa que eu possa fazer, sei lá, tomar um sol, ir pra praia, que melhore isso? Porque a depressão tem muito assim, o cara não ter força para nada, né? Mandar ir pra praia é fácil, mas o cara não quer sair da cama. Tem uma fase que que o indivíduo ainda não está no quadro de depressão mais profunda, né? Que ele consegue, assim, às vezes ele está num comportamento que está se repetindo e isso está levando ele a um estado de depressão. Então, assim, mudar esse estilo de vida, né? De repente, assim, sair mais com os amigos, ir na praia, ir fazer coisas que ele gosta. Não abrir mão da vida social. Não abrir mão da vida social. Às vezes até fazer uma terapia, que a terapia pode ajudar o cara a se enxergar melhor. E lidar com essas dificuldades, né? Eu acho que isso... Outro dia eu estava assistindo uma palestra super interessante e a pessoa estava falando da questão da autoestima, né? Porque na depressão a gente tem uma tendência a ficar com a autoestima no chinelo, né? Sim. Então a gente não se gosta de jeito nenhum. E a gente, o que é autoestima? A autoestima é gostar de mim mesmo, né? Então assim, a autoestima não é bem você gostar de você mesmo, é você gostar de você mesmo apesar das dificuldades que você tem, dos problemas que você tem. Então entender um pouco esses limites, eu acho que isso às vezes uma terapia, se o cara está com muita dificuldade de resolver sozinho... Acompanhamento profissional. Pode ajudar. Pode ajudar, né? Ajuda, né? Pode ajudar, sim. Legal, bacana. E aí, a questão da medicação. Às vezes o cara tem que tomar a medicação. Ou é possível ele... Eu vou te contar um caso pessoal meu. Eu tinha, como eu te falei, eu sou ansioso. E eu tive um problema crônico em 2015 de insônia. Eu não dormia. Ficava noites em claro, e aí de manhã, de dia, ficava acabado. E aí o médico me deu um ansiolítico para eu dormir, voltei a dormir. Aí esse ansiolítico me deprimiu. Aí ele me deu um remédio também para depressão. E esse da depressão fez alguma coisa que eu fiquei mais deprimido ainda. Então chegou uma hora que eu estava tomando 3 remédios e eu me senti um zumbi. A minha criatividade desapareceu. Foi o pior período profissional que eu tive de criatividade, produzir coisas legais. E aí uma hora eu olhei e falei, eu vou me virar sem isso aqui. E consegui. Hoje eu tenho algumas técnicas para conseguir dormir, para me acalmar. Não sou 100%, mas não preciso do medicamento. O medicamento ele pode alterar o teu estado de concentração. Né? O período que você está estudando é assim, é melhor evitar? Ou tem que medicar? O que tu acha, assim, como psiquiatra? Júlio, eu acho assim, os medicamentos, eles são um recurso que a gente tem, principalmente para os casos que a gente não consegue resolver sem medicamento. Entendi. Né? Né? E tem. Eu acho que assim, se a gente puder conseguir fazer a pessoa aprender a lidar com essa fase, passar por essa fase, e você tem técnicas para isso, e você tem trabalhos de terapia, por exemplo, que trabalham essas questões, que te ajudam muito a fazer isso, ou você às vezes sozinho mesmo, você descobre como você lida com essas questões. Então, se a gente puder não usar remédio, ótimo, né? Eu sou contra essa história de ficar medicando todo mundo. Eu acordei triste hoje, vai tomar remédio. Não é assim. Agora, assim, em casos, às vezes, que o indivíduo está com um sofrimento muito grande e não está conseguindo dar conta do recado, né? Um acompanhamento com um médico, com um psiquiatra, né? Dando um medicamento por tempo limitado, né? Controlando o efeito colateral, trocando o medicamento se o medicamento não está funcionando. Eu acho que isso, né, pode ajudar
ajudar alguns indivíduos. Por exemplo, um garoto ou uma garota que começam com um transtorno do pânico, ataques de pânico o tempo inteiro quando vão assistir a aula do cursinho. Esse cara não consegue estudar, não consegue se concentrar, acaba se deprimindo, né? Não está conseguindo escapar dessa sozinho, então às vezes um tratamento medicamentoso pode ajudar ele a encurtar esse sofrimento. Se puder evitar, legal. Melhor. E aí, claro, fica a dica, quem está passando por isso agora, de procurar um profissional, e um profissional bom, né, que saiba, pode ser o Jairo, né, o Jairo é estrela, ele atende 2 pessoas por semana, é isso, né, ele tem um consultório aqui perto aqui do Biologia Total, mas um profissional bem qualificado para justamente, Sim. né, olhar o teu momento e falar, ó, vamos tentar sem remédio, talvez alguma coisa mais para frente. A gente tenta, por exemplo, a gente tenta às vezes acompanhar a pessoa por um intervalo de tempo. Ó, temos 15 dias para você olhar para isso e ver se melhora, né? Percebe isso, tenta fazer isso, muda isso, Entendi. Introduz isso. Se não em 15 dias você não melhorar, aí a gente pode discutir eventualmente o uso de um remédio. E aí, ô Jairo, uma coisa que eu acho que tenho quase certeza que vários alunos, estudantes passam por isso, é a questão dos familiares, né? Deles acharem que ansiedade e depressão, isso é uma frescura, não existe. Não é frescura, né? Não é frescura, assim, depressão é uma das doenças mais comuns que a gente tem hoje, né? É uma das doenças mais incapacitantes e ela tem um impacto tremendo, né, na vida do indivíduo e das pessoas, das empresas, né, da sociedade, da família. Então, assim, tem que entender. Óbvio, Jubileu, todo mundo que está numa fase de mais estresse tem um risco maior de ter transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, né? Então, assim, os pais falam, isso vai passar, é por causa do vestibular. Então, assim, tem um normal, né? Tem uma reação que nessa fase é um pouquinho mais... Mas quando começou a crescer muito, a ponto de paralisar a vida do indivíduo, temos um problema. Entendi. Né? E aí, já aproveitar que você está aqui, vou fazer essa pergunta também, a galera deve estar muito interessada nisso. Que aí a gente pode até linkar com depressão e ansiedade. Nessa fase de estudo, eu vejo que eles usam muitos estimulantes, ou para dormir menos, ou porque acha que vai ficar mais inteligente. Então nós temos aí as anfetaminas, a Ritalina, o cara toma. O que tu tem a dizer para a galera que fica usando isso? Ajuda, não ajuda? O que isso pode causar na pessoa? Vamos falar, Ritalina, tem problema, não tem? Pode todo mundo tomar? Vamos vender na farmácia, na padaria? Então, a Ritalina, né, é um medicamento específico para pessoas que têm um problema específico, que é uma dificuldade de concentração. Déficit de atenção. Mas não é anfetamina, a Ritalina. Ela é da família, das anfetaminas, né? E o grande risco desses medicamentos, que são as anfetaminas, tal, você tem um risco de ficar dependente desses remédios, né? E aí você precisa de doses cada vez mais altas para produzir o mesmo efeito. Se você não usa o remédio, você passa mal. Às vezes tem que usar outro remédio para compensar, porque o cara que toma anfetamina fica mais ligado, e às vezes tem que tomar um calmante para ficar um pouco mais calmo, senão não consegue dormir. Então, assim, é um pacote ali, e a gente sabe que hoje as pessoas tendem a supermedicar, né? E muita gente quer ser supermedicado e os médicos acabam muitas vezes exagerando nessa prescrição. Então, acho que tem que usar com comedimento para quem precisa. Agora, preciso estudar, eu vou tomar Ritalina, eu vou tomar anfetamina para ficar mais ligado, para passar a noite em claro. Tiro no pé. Eu acho assim, uma bobagem tremenda, primeiro porque assim, a tua capacidade de retenção tem um limite. Teu cérebro tem um limite. O cérebro cansa, né? Cansa. Com remédio, ele cansa. Ele cansa, assim. Tem que descansar. Tem que descansar. Como o corpo. Fazer exercício físico, às vezes você está cansado, você deita. O cérebro também. Uma das fases em que a gente tem a maior consolidação do conhecimento é a fase do sono, né? É a fase em que os neurônios ali, né, por uma série de processos, estão se reorganizando, estão se reconectando, e aí as informações vão sendo armazenadas e disponibilizadas. Formando memória de longo prazo. E disponibilizado num lugar que você vai conseguir acessar quando você precisa. Sim. Se você desorganiza essa estrutura e não dorme o que você precisaria dormir, eu acho um tiro no pé. Então eu acho que uma coisa super importante para o vestibulando é dormir ali, ainda mais adolescente, dormir às 8 horas por dia. Assim, bom. Para o adolescente,
Eu até li que pro adolescente, às vezes, é indicado até 9 horas de sono. Mas é que, às Eles vezes, não 9 dormem fica 9 horas. inviável, né? Então, assim... Quanto tempo você recomendaria, assim? eu acho que se eles No mínimo. umas 8 horas No nessa mínimo fase. 8 horas. Assim... No mínimo 8 horas, viu? Sim, se não der, 6. 6. Mas, assim, o ideal é 8, Júbilo. E aí, assim... E aquele negócio de dormir 4 horas durante a semana e repor no final de semana, não é legal também. Não é legal. E aí, outro lance que acontece muito, né, é a geração tecnológica, né? Vai pra cama, não desliga, né? Fica lá, celular, iPad, notebook, Sim. computador. E aí, essa tecnologia toda torna mais difícil o cara conseguir pegar no sono, né? Tanto pelo efeito da radiação, como pelo efeito dele ficar mais ligado. Então, assim, o ideal, o recomendado é 1 hora antes de ir pra cama, desligar todos os gadgets, tudo. Pega um livro, existe livro, né? Livro? O pessoal esqueceu, tem livro, papel, né? Aliás, a minha dica para insônia que eu descobri foi justamente ler antes de dormir, ler na cama mesmo. Então eu ponho um abajur bem e, cara, e assim, ó, geralmente livros que não me estimulam, não vou ler livros sobre imprensa, só que eu fico doidão. Mas aí eu pego uma literatura, alguma coisa assim, às vezes dá 2 páginas eu já tô morto. E não vai querer ler a apostila na cama, Isso, né? Não. Vamos revisar a biologia. Não. Então, pô, Jário, sensacional. Eu acho assim, ó, que o que tem que ficar claro aqui é que você, durante essa fase, e às vezes essa fase ela é longa, né? Não é só o vestibular, é a faculdade, depois é mestrado, é doutorado, e a gente estuda até hoje, né, Jário? Então, vai estudar para a vida toda. É um grande engano você achar que um dia eu não vou mais estudar. Se você é um profissional, quer ser qualificado, quer se destacar, você sempre vai estar estudando. Mas eu acho que sempre a dica é qualidade de estudo, ao invés de quantidade de estudo. Então, como o Jário falou aqui, ó, você tem que ter vida social, você tem que namorar, tem que transar com cuidado, né? A gente vai falar já disso também. E depois, isso, às vezes o cara pensa assim, mas eu estou perdendo tempo de estudo. Não, mas depois você vai ganhar qualidade. E às vezes 3 horas que você passa ali feliz estudando porque se divertiu, vale muito mais do que ficar 10 horas morto, deprimido, ansioso e pensando um monte de besteira. Inclusive, agora a gente vai fazer um vídeo aqui que a gente vai botar no canal do Jário, eu vou deixar aqui a descrição, que nós vamos falar de um tema que vai reduzir muito a ansiedade e a depressão das pessoas. Nós vamos falar da vida sexual do vestibulando. Vamos fazer? Com certeza. Aí eu vou botar esse vídeo, vai pro canal do Jário, vai estar no link aqui embaixo, aqui em cima, vai estar o link em algum lugar e você clica lá para ver como é que é a vida sexual do vestibulando. Maravilha? Jairo, prazerzaço, brigadão por vir aqui. Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau.